pessoal, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a estrutura dos folículos ovarianos, os locais onde são produzidos os gametas femininos. Para isso eu tenho aqui à minha frente, inicialmente, um modelo que representa o genital feminino. A estrutura do genital é formada pelo canal vaginal, pelo útero, um órgão em forma de pera, por isso chamado piriforme, que tem na sua parte posterior duas expansões que são as denominadas tubas uterinas. Cada tuba, em sua terminação, tem novamente outras expansões na forma de dedos, por isso expansões digitiformes, que estão em contato direto durante o período fértil com essas duas estruturas aqui indicadas em lilás. Essas estruturas são os ovários ou as gônadas femininas, os locais de produção dos gametas femininos. Quando nós olhamos em detalhes uma gônada dessa, um ovário, nós observamos que no seu interior estão presentes uma série de estruturas. Essas estruturas aqui são os denominados folículos ovarianos. Esses folículos são os locais de produção dos gametas femininos. Quando passamos a observar os folículos ovarianos, notamos que há uma imensa maioria, em torno de 150 mil, 200 mil folículos desse tipo aqui na periferia do ovário. Esses folículos são chamados folículos primordiais. São estruturas bem menores que o restante e mais simples. São formadas pelo gameta feminino estacionado na prófase 1, por isso é chamado de ovócito 1, e a parada dele na prófase 1 é chamada de dictióteno. Esse gameta feminino é ladeado por um conjunto de células denominadas células foliculares, uma camada só de células foliculares achatadas, como vocês podem ver aqui. A cada ciclo, algumas dessas células, em torno de 10 a 30 células, são ativadas e se transformam em folículos primários. Esses folículos primários são maiores, têm a produção de uma região importante para a fecundação, denominada zona pelúcida, aqui indicada em vermelho, e as células foliculares já estão em um formato cúbico e se multiplicaram. Portanto, nós temos várias camadas de células foliculares aqui. Essas células foliculares também são chamadas de células da granulosa. Esse gameta feminino já não está mais parado em dictióteno. Aqui, então, é um folículo primário inicial. Posteriormente, temos aqui um outro folículo, o folículo primário tardio, que tem as mesmas estruturas que o folículo primário inicial, mas que já tem o surgimento de células na sua periferia denominadas células da teca, aqui indicadas em verde. Essas células vão ser importantes para proteger o interior do folículo e também para a produção de hormônios, como veremos posteriormente. Além disso, podemos ver aqui a presença dessa estrutura alaranjada, arredondada aqui. Essa estrutura é o polócito 1, ou primeiro grânulo polar. É uma estrutura formada ao final da meiose 1. Portanto, podemos dizer que esse folículo primário já saiu da meiose 1 e está na meiose 2. Esse folículo primário, alguns deles apenas, vão se transformar em folículos secundários. Folículos secundários são bem maiores, já têm uma estrutura mais desenvolvida, com teca externa, aqui de verde escuro, com função de proteção, e teca interna, com função de produção de hormônio, aqui em verde claro. Separando as duas tecas do interior do folículo, nós temos essa estrutura marrom, que é a membrana basal. As células foliculares no interior do folículo estão separadas por uma série de cavidades cheias de líquido. Essas cavidades são denominadas antros foliculares. Por isso, o folículo secundário também é chamado de folículo antral. Esse folículo secundário, apenas um deles, vai se transformar no folículo maduro terciário ou chamado também folículo de Graafi. O folículo de Graafi tem uma confluência dos antros, formando um antro único. As estruturas externas são iguais à do folículo secundário, portanto,
teca externa, teca interna, membrana basal, células da granulosa ou células foliculares aqui, mas temos também uma região onde fica apenso o gameta feminino, que é denominada cúmulos zoóforos. Esse gameta feminino é ladeado por células que vão formar a corona radiata, e temos também aqui a zona pelúcida e o gameta feminino que já está em metáfase 2. Ele só sairá da metáfase 2 se ocorrer a fecundação. Era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal.